boa noite a todos. Vamos iniciar aqui a nossa aula de hoje, tá? E eu gostaria de ouvir, tá? Ouvir de vocês, certo? Qual é o conhecimento que vocês têm em opções binárias, certo? Aonde 0 é um conhecimento bem baixo e 10 seria um conhecimento aí bem alto, né? Qual é que é o nível de conhecimento de vocês no mercado? Põe aí, por gentileza, no bate-papo. 7, 5, 4, 9. Sou teu aluno, então, 10. Top. 5, um aninho, beleza. Vão colocando aí quem não respondeu ainda, por gentileza, para eu saber o conhecimento de vocês. 5, 6, tá, 8, fechou. E se eu fosse perguntar para vocês, galera, vocês todos que estão participando aqui da nossa aula de hoje, tá? Por que vocês ainda não estão ganhando dinheiro com opções binárias? Qual seria a resposta para mim? Por que vocês não estão ganhando? Ah, Lucas, eu não estou ganhando porque eu não sei respeitar gerenciamento, eu não estou ganhando porque eu não tenho um bom psicológico, eu não estou ganhando porque eu não sei analisar direito o gráfico. Enfim, coloca aí por que você ainda não está ganhando dinheiro com opções binárias, tá? Eu já estou ganhando, só falta consistência, psicológico, tempo de tela, ainda não sei analisar o mercado, banca pequena, falta de tempo, psicológico, eu por causa disso tudo, tá? Banca pequena 4-0, não dá lucro bom, parar quando bate o stop, certo? Psicológico, ganho pouco, erro básico nas estratégias. Consegui melhorar depois das suas lives, hoje deu 3-0. Ganho um tempo, depois entrego em um só dia. Top. Top, não top essa última frase que eu falei aí agora, né? Top, eu digo, bom que eu consegui identificar aqui. Vai ficar gravado a live no IGTV. Cara, eu vou gravar ela aqui, tá? E eu vou ver se eu consigo postar ela no IGTV. Mas a live vai ficar salva e vai para o meu canal do YouTube, certo? Então, pessoal, é o seguinte, ó. Cara, 70%, 80% de vocês colocaram que a maior dificuldade no mercado aí está sendo essa questão psicológica, tá? Então, como nós vamos ter 3 aulas, certo? Nós vamos ter aí 3 aulas, tá? Nessa aula de hoje, na primeira aula, eu vou falar para vocês um pouquinho da minha história, tá? Como que eu conheci o mercado, certo? Quanto tempo eu já tenho de mercado, o que eu fiz para começar a ganhar dinheiro, certo? E quais foram os erros psicológicos que eu tive lá atrás, há 3 anos atrás. Então, hoje vai ser meio que essa aula dividida em 2 partes, onde eu vou estar contando para vocês um pouquinho da minha história e depois essa questão de psicológico para vocês entenderem. Fechou? Amanhã, pessoal, a gente vai falar sobre gerenciamento. Então, não percam a live, a aula top demais, certo? E na quarta-feira, às 9 horas, nós vamos ir para a parte de análise gráfica. E se tiver a oportunidade de nós estar operando, se o payout permitir, nós vamos fazer as nossas operações na quarta-feira, beleza? Porém, eu preciso da atenção de vocês, certo? Vamos deixar as dúvidas lá para o final, tá? Vamos deixar as dúvidas lá para o final, para que vocês entendam um pouquinho do que eu estou querendo dizer aí nesse começo de aula, certo? Então, vamos que vamos. Pessoal, seguinte, ó, para quem não me conhece, né? Meu nome é Lucas Nunes Lichtler, eu sou trader há mais de 3 anos, então eu conheci o mercado de opções binárias em outubro de 2017, inclusive esse mês está fazendo 3 anos que eu tenho de mercado, certo? E eu lembro muito, cara, eu lembro muito bem, né, que quando eu iniciei, eu tinha um desejo muito grande no meu coração de ser empresário,
certo? Então, assim, eu queria ser dono do meu negócio. E daí eu conheci as opções binárias quando eu tinha recém-montado uma fruteira, né? Eu conto bastante essa história. Eu tinha posto uma fruteira e acabei quebrando ela por não ter conhecimento nenhum. Então, cara, quis investir em alguma coisa sem conhecimento, né? Aí acabei me dando mal, me lasquei. Para vocês terem noção, eu tirei um empréstimo bancário, cara, de 10 mil reais, né? 10 mil reais tirei lá do banco para colocar um negócio que eu não tinha experiência nenhuma. Eu estava trabalhando com o meu sogro numa lavanderia, né? Na lavanderia dele, na verdade. E saí da lavanderia para botar a fruteira. Quebrei a fruteira, porém lá, quando eu estava lá com a fruteira, eu conheci opções binárias, mais precisamente a Olymp Trade, certo? Foi a minha primeira corretora que eu conheci, outubro de 2017. Depositei 20 reais na Olymp, né? Botei vintão. O gráfico eu não sabia ajustar, era só gráfico de linha mesmo, eu nem sabia que era uma vela nem nada. Fui lá e depositei 20 reais na corretora. E em questão de minutos, cara, eu consegui alavancar minha banca de 20 para 140. Eu não tinha experiência nenhuma, eu só fazia operações para cima, né? Só operações de alta. E acabei ali em 10, 15 minutos pegando uma sequência de vitórias ali que eu consegui dar uma alavancada sem saber até mesmo o que era alavancagem. Nesse momento eu liguei pro meu pai, eu disse, pai, eu descobri um negócio aqui fantástico, tá? Fantástico. Pessoal, tem alguns ali falando que tá sem som. Vocês estão conseguindo me ouvir bem aí? Tá todo mundo me ouvindo? Põe ali no bate-papo ali. Beleza, o pessoal tá falando que tá sem som. Então, quem tá me ouvindo, digita ali para mim, por gentileza, no bate-papo, para a galera que não tá conseguindo me ouvir, que tem que habilitar ali o som ali, fazer alguma coisa pelo Zoom ali. E daí libera aí o áudio para eles, tá? Digita ali para mim, por gentileza. Então, pessoal, alavanquei os 20 para 140, liguei pro meu pai e falei, pai, descobri um negócio aqui fantástico, nós vamos ficar ricos, vamos ficar milionários, o negócio é muito fácil, tu só ganha, não tem perda nenhuma. Então, assim, consegui alavancar lá, liguei para ele e ele falou, pô, Lucas, saca esse dinheiro, né? Saca uma parte desse lucro e deixa lá um pouquinho e vai operando no dia seguinte, certo? Clica ali. Isso, pessoal que não tá ouvindo ali, o Carlos colocou ali no bate-papo ali. Obrigadão, Carlos. Show de bola, cara. Liguei pro pai, falei para ele, pô, achei um negócio top e tal, vamos ficar rico, vamos ficar milionário. Cara, ele disse para sacar o dinheiro, eu não saquei. Passou alguns minutos, adivinha o que aconteceu? Eu acabei quebrando a banca, né? Eu não sei se vocês passaram por isso também no começo, mas eu costumo brincar e falar para a galera que é um pouco de sorte de iniciante, né? Que tu deposita um valor na corretora e consegue dar uma alavancada ou ganhar dinheiro sem ter experiência nenhuma, né? Então, assim, a maioria da galera que eu pergunto fala, pô, cara, eu também no começo comecei ganhando e tal, e depois acabei perdendo e quebrando a banca. E eu dou graças a Deus, pessoal, que eu acabei não perdendo no começo dinheiro alto, tá? Eu depositei esses 20, perdi os 140, né, que já era meu, acabei perdendo a minha primeira banca. Depois disso, coloquei 300 reais. Porém, nessa altura do campeonato, eu já estava estudando, olhando vídeos na internet, no YouTube. Não tinha a quantidade de vídeos que tem hoje. Então, assim, tinha pouquíssimos, tá? De pessoas corretas, de pessoas honestas, né? Sempre tem pessoas falcatruas, né? Pessoas que querem sempre enganar os outros, enfim. Mas eu achei um cara que eu depois comprei a mentoria dele e achei que o canal dele, cara, até hoje, né? Um canal muito, muito renomado no mercado de opções binárias. Hoje, inclusive, ele tá só operando Forex, né? Então, comprei o curso dele, mas antes de comprar o curso, eu estava assistindo muitos vídeos do canal dele, do YouTube, e de outros 2 traders também. Fui lá e comprei a minha primeira mentoria no final de outubro. Então, no começo de outubro eu conheci o mercado, no final de outubro eu acabei comprando essa primeira mentoria.
né? Fiz um investimento lá, cara, na época de R$ 1.200 naquele curso. Então, depositei R$ 300 na corretora e comprei a mentoria do cara. Eu disse, bom, agora é a virada de chave. Eu vi que o negócio dá certo, eu vi que o negócio tem fundamento. Agora eu só preciso entender e saber o que eu estou fazendo, né? Cara, comecei a seguir o gerenciamento dele. Esse cara, ele passou um gerenciamento top demais. E ele falou uma coisa que eu falo até hoje para os meus alunos e para a galera, você que está me ouvindo aí, é bem importante ouvir isso e entender e praticar isso. Que é o que, pessoal? Fazer menos operações por dia. Eu não sei quantas operações você faz ao dia. Eu não sei se você fica, às vezes, 2, 3, 5 horas na frente do computador. Porém, quanto menos operações você fizer ao dia, melhor. Então, daqui a um pouco, você pode estar batendo a sua meta em 2, 3 operações. Eu costumo falar sempre para a galera, para os meus alunos, cara, tu tem que estar com a meta batida no 3-0. 3-0, a tua meta tem que estar batida. Então, eu ensino muito essa questão de gerenciamento para eles, né, para os meus alunos, só que foi uma coisa que eu aprendi lá atrás, em 2017, e eu não praticava, né? Comecei a colocar em prática, ganhei um pouco, daqui a pouco perdia, ganhava um pouco, perdia, só que eu não saía muito do lugar, né? Eu acabei indo para frente, indo para trás, indo para frente, indo para trás, até o momento de ficar com raiva, fiquei chateado que eu não estava ganhando dinheiro com o mercado. Fui lá e meti uma operação de R$ 300 e disse, agora seja o que Deus quiser, e acabei perdendo a minha operação. Perdi a operação, quebrei a banca, minha segunda banca. Aí eu disse, meu Deus, esse negócio não é tão fácil e tão simples como eu achava, né? Mas se ele ganha dinheiro, se outras pessoas ganham dinheiro, eu também vou estudar mais e vou me dedicar mais. Conheci o livro Trading the Zone, ouvi ele todo, né? Naquele mesmo mês, naquele mesmo ano, né? No finalzinho do ano de 2017. Ouvi ele e ele me abriu a mente nessa questão mental, nessa questão psicológica. Então, uma dica que eu deixo para vocês hoje, em primeira mão, cara, você quer ser um trader profissional, você quer ganhar dinheiro com esse mercado, ouça ou leia o livro Trading the Zone. Por que eu estou falando ouça? Porque tem o áudio dele completo no YouTube, certo? Então, você precisa ouvir esse livro todo. Se possível, ouvir aí mais de uma vez. Cara, 2, 3, 5 vezes. Porque ele é muito importante. E eu realmente comecei a entender um pouquinho mais sobre o mercado quando eu ouvi esse livro Trading the Zone, certo? Então, pega aí essa dica, certo? Leia o livro ou ouça o áudio, tem no YouTube de graça, cara. 5 horas e 40, se eu não me engano. Então, se você ouvir aí meia horinha, 1 horinha por dia, em uma semana, no máximo 2, você termina o livro, tá? Então, é muito importante, você quer ser um trader profissional, você quer ganhar dinheiro com esse mercado, ouvir esse livro Trading the Zone. Ouvi ele, né? A minha mente abriu para o mercado, eu entendi um pouquinho mais sobre opções binárias, né? Mas, assim, não era um trader consistente ainda. Então, eu assistia vídeos no YouTube, comprei a minha primeira mentoria, li o livro, mas eu ainda não era um trader consistente, né? Mas, o que acontece, pessoal? Eu tinha uma assertividade boa nas minhas operações. Eu ganhava ali 5, 6, perdia 1, 2, ganhava 4, perdia 1. Então, assim, a minha média de acerto era muito alta, certo? Eu agradeço a Deus, assim, porque tem muitas pessoas que têm dificuldade nessa parte de análise gráfica, e a minha maior dificuldade não era em análise gráfica. A minha maior parte, né, meu maior erro, minha maior dificuldade era nessa questão de psicológico e questão de gerenciamento. Análise gráfica é top demais, então, assim, não sei qual é o seu erro, qual é a sua dificuldade, mas talvez você entenda muito de análise gráfica e peque no gerenciamento e no psicológico como eu, certo? Mas comecei a entender um pouquinho mais sobre essa questão mental, sobre essa questão de psicológico. Depois fui lá e comprei a minha segunda mentoria. Depois comprei a minha terceira mentoria, ou seja, cara, eu investi em conhecimento mais de R$ 5.000. A primeira mentoria eu paguei R$ 1.200. A segunda mentoria eu paguei R$ 2.500 e a terceira R$ 1.800.
Então, eu falo para vocês, cara, vocês que querem ganhar dinheiro com o mercado, invistam em conhecimento, certo? E eu não tô falando aqui para que vocês saiam comprando curso e mentoria de todo mundo. Não é isso, pessoal. Eu estou dizendo, invistam em conhecimento próprio, lendo livros, comprando livros, né? Investindo no seu potencial mesmo. Ah, Lucas, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho condição. Tem livros na internet de graça, cara. Você pode ouvir, você pode, né, assistir lives de pessoas feras, várias pessoas. Eu, semana passada, estava olhando as lives aí do Primo Rico, né, do Thiago Nigro. Olho muito e aprendo muito com o Wendel Carvalho, aquele. São pessoas que eu não comprei curso dele, mentoria, mas eu assisto vídeos como nessa live que vocês estão me ouvindo e me assistindo, eu faço até hoje. Então não pensam que o meu conhecimento ele parou só com aqueles investimentos daqueles 3 cursos, daquelas 3 mentorias. Até hoje eu busco conhecimento, né? Então assim, cara, invistam em vocês, né? Não desistam dos seus sonhos. Hoje mesmo uma pessoa veio para mim e falou assim: Lucas, eu já investi em algumas mentorias, alguns cursos. Confesso que umas não foram tão boas como outras, né? Mas eu ainda não consegui a virada de chave. O que tu me aconselha? Eu falei, cara, participa comigo dessas 3 aulas aí. Olha as lives que eu fiz no meu Instagram semana passada inteira, tá todas as lives salvas. Inclusive, hoje eu vou postar a última que falta. Então, cara, invistam em conhecimento. Vocês precisam investir nessa questão, certo? Investir em conhecimento é o essencial. Comprei minhas 3 mentorias, comecei a colocar em prática tudo que eu aprendi, tudo que eu aprendi, e hoje, né, me tornei um trader consistente no mercado, depois de colocar esse conhecimento que eu obtive das mentorias em prática, mas principalmente quando eu comecei a alinhar a minha parte mental, o mindset, certo? Então, eu, Lucas, me tornei um trader consistente no momento que eu coloquei em prática essa questão de gerenciamento e psicológico, certo? Gerenciamento e psicológico. Justamente por isso que nessa primeira aula eu estou falando aqui com você sobre essa questão mental, certo? Na próxima aula nós vamos falar sobre gerenciamento e na última nós vamos falar sobre análise gráfica, certo? Então, cara, é muito importante vocês saberem dominar as suas emoções no mercado. Então, contei aí resumidamente a minha história, né? No meu curso 2.0 que eu lancei semana passada, tem a história completa, né? Então, cara, foi top, é top demais a minha história completa lá. Eu conto os mínimos detalhes, né? Como que eu comecei a ganhar, o que eu fiz ali, enfim. E, pessoal, uma coisa que eu indico vocês, certo? E eu aconselho muito vocês, é o seguinte, cara. Passem o conhecimento de vocês para os outros. Passem conhecimento para terceiros. Por que, Lucas, tu tá falando isso? Cara, lá atrás, né, depois de fazer essas 3 mentorias, eu ensinava os meus amigos de maneira gratuita também. Até hoje eu faço lives, faço aulas gratuitas, né? Mas hoje é o meu trabalho é esse, né? Eu vivo, né, dando aulas, fazendo as minhas operações, ganhando meu dinheiro, né? Então, assim, hoje virou um negócio mesmo. Lá atrás não era assim. Mas por que eu estou falando isso para vocês, pessoal? Para que vocês passem o conhecimento de vocês para as pessoas, certo? Porque quanto mais você fala, mais você aprende. Então, quando eu chegava num amigo meu e falava para ele, cara, respeita o gerenciamento, certo? Respeita o gerenciamento, cuida dessa questão psicológica, né? Quanto mais eu falava nisso, mais eu entendia que era importante eu respeitar o gerenciamento e respeitar essa questão de psicológico, certo? Então, ensinem as pessoas, peguem e fala para as pessoas, por mais que talvez você não tenha um conhecimento muito grande do mercado. Ah, não, eu não sei muita coisa. Cara, o que você sabe, você passa adiante.
né? Eu também lá no começo falava muito, né? Ensinava muito a galera e depois comecei a divulgar no meu Instagram os meus resultados, né? Logo depois comprei um carro e a galera viu que realmente eu estava ganhando dinheiro com o mercado, porque eu já tinha quebrado a minha fruteira, o dinheiro que eu estava ganhando era do mercado, né? Então o pessoal começou a perguntar se eu não trabalhava com mentorias e na época eu não fazia, até o momento de falar, não, cara, eu vou ensinar a galera e esse vai ser o meu trabalho mesmo, né? Então, assim, cara, tô há 3 anos nesse mercado, já ouvi de tudo, já vi de tudo, né? Desde pessoas aí que não tinham nada e hoje tem muita grana, como também pessoas que entraram no mercado com muita grana e acabaram perdendo sem ter conhecimento. Então, assim, é muito importante mesmo você trabalhar essa questão mental, essa questão de mindset de vocês, certo? E aqui, pessoal, eu vou deixar para vocês algumas dicas, né, que eu fiz para entender essa questão mental, essa questão psicológica. A primeira eu acabei de falar para vocês agora há pouco, que foi ler, né, ouvir, na verdade, o livro Trading the Zone. A segunda, pessoal, eu comecei a procurar no Instagram e no YouTube coaches, psicólogas de traders. Encontrei 2. Encontrei a Luana e encontrei a Daniele. Inclusive a Daniele, ela faz parte, né, da minha equipe do curso 2.0. Então, todas, né, as aulas de psicológico, de mindset, quem dá é a Dani, certo? São 12 aulas que ela dá, cara, simplesmente fantástico. Então, conheci essas pessoas e vi que o trabalho delas era fenomenal, né? Então, eu indico vocês a seguir o perfil das duas, certo? A Luana também é uma profissional excelente. Teve uma vez que eu fiz live com ela no meu Instagram e a Dani já fiz aí duas lives com ela no meu Insta e ela também faz parte do meu curso 2.0. Tá? Então, leia o livro Trading the Zone, segue essas 2 feras aí do mercado, certo? Que é a Daniele e a Luana, tá? Terceira dica, pessoal, terceira dica e terceiro ponto bem importante agora que o negócio vai começar a apertar pro lado de vocês, certo? Pessoal, saibam parar de operar quando vocês estão ganhando e também quando vocês estão perdendo, certo? Cara, é muito, muito, muito importante você saber parar de operar, certo? E se vocês parar para pensar, tá? Se vocês parar para pensar, o mercado, ele é feito de pessoas, ou seja, as emoções das pessoas estão ali no mercado, certo? São pessoas comprando e vendendo, pessoas comprando, vendendo, pessoas daqui um pouco mais desesperadas que outras, pessoas que seguram o preço, né? E não vendem um determinado ativo lá, né? Por causa do medo, enfim, né? Não, o mercado desceu, eu vou segurar, eu vou esperar valorizar, vendo lá em cima. Então o mercado ele é feito de pessoas e feito de emoções, certo? Porém, galera, se vocês não souberem, tá? Controlar as emoções de vocês, vocês não vão ganhar dinheiro no mercado. Vocês precisam controlar as emoções de vocês. Primeiro controle, não podem ter medo de operar, certo? Talvez aqui muitos, se eu perguntar para vocês, cara, você tem medo de fazer uma operação? Talvez muitos vão responder que sim. Inclusive, várias pessoas me mandam mensagem todos os dias. Lucas, eu tenho medo de operar, eu tenho medo de dar uma entrada. E eu pergunto para ela, por que tu tem medo? Né? E a maioria da galera tem medo, por quê? Porque não está dentro do gerenciamento. Então, quem está dentro do gerenciamento não tem por que ter medo de fazer uma operação, certo? Se você vai fazer uma operação, por exemplo, de 1% da sua banca, né? Amanhã nós vamos falar mais sobre essa questão de gerenciamento, mas se você for fazer uma operação de 1% da sua banca, você não precisa ter medo de fazer essa entrada, essa operação. Por quê? Porque se você perder ela, você não vai quebrar a banca, entende? Então,
você está arriscando 1% da sua banca. Digamos que a sua banca é uma banca aí de, sei lá, R$1.000. R$1.000. Você vai fazer uma operação de 1%. 1% é 10, certo? Quando que você vai quebrar a sua banca de 1.000 entrando com R$10? Nunca, certo? Você não vai quebrar, entende? Então não tem por que ter medo de fazer uma entrada se você estiver dentro do gerenciamento. O problema é que muitas pessoas têm medo de fazer operações, têm medo de fazer entradas, porque não seguem gerenciamento, certo? Então vocês precisam seguir gerenciamento e trabalhar essa questão mental. Então eu já dei 3 dicas para vocês nessa aula de hoje, certo? Então não tenham medo de fazer operações e saibam parar de operar quando o mercado está ruim, cara. Isso é o principal. Viu que o mercado está ruim, viu que o negócio não está rolando, viu que, né, não está encaixando, você está lá tentando, daí tu ganha uma, perde outra, ganha uma, perde outra. Eu não sei se vocês acompanharam meus stories hoje. Quem é que viu ali meus stories e as minhas operações no dia de hoje? Quem é que viu? Coloca ali no bate-papo ali para eu ver. Vocês viram? Eu hoje fazia tempo que eu não iniciava um dia perdendo 2 operações. Cara, fazia tempo, tá? E hoje eu iniciei perdendo 2 operações seguidas. Eu já liguei o alerta. Cara, 2 operações seguidas. É muito difícil eu perder 2 operações seguidas. Já perdi 2 operações seguidas? Já liguei o alerta e já me liguei. Cara, se eu perder mais uma, eu largo fora e não opero mais. Resumindo, hoje eu acabei ficando 4x4 e com 300 e poucos reais de lucro. Isso é o que, pessoal? É você ter um bom gerenciamento. Se eu perguntasse para vocês, vocês conseguem empatar e ficar positivo? Talvez muitos iriam dizer que não. Mas eu posso falar uma coisa para vocês? Tem dias que eu até perco mais operações do que ganho. Tem dias, tá? Que eu perco mais do que ganho. E mesmo assim eu termino o dia positivo. Vocês conseguem acreditar nisso? Isso é um bom gerenciamento, certo? Vocês precisam ter um bom gerenciamento. Mas vocês precisam entender que quando o mercado tá ruim, cara, não tem por que vocês insistir. Perdeu 2 operações seguidas, perdeu 3 operações seguidas, param de operar, não insistem, não continuem a operar. Fechou? Mas olha só como é muito difícil, muito complicado essa questão mental, essa questão psicológica. Presta atenção. Aqui vocês todos vão concordar comigo e eu quero ouvir de vocês, ali no bate-papo, ler de vocês, se eu tô certo nessa questão. Quando você tá ganhando as operações, você não para de operar porque você quer ganhar mais. E quando você tá perdendo, você não para porque você quer recuperar aquilo que você perdeu. Eu tô certo ou tô errado, pessoal? Põe aí no bate-papo aí. Tô certo ou tô errado? Quando tá ganhando, quer ganhar mais, né? E quando tá perdendo, quer recuperar aquilo que perdeu, certo? Porém, no mercado você não pode querer recuperar o que você perdeu. E você não pode querer ganhar um pouquinho a mais. Cara, não façam isso. Por quê? Prestem atenção como está praticamente tudo contra você, certo? Está tudo contra você. A única coisa que está a favor é a sua intuição ali de querer ganhar. A única coisa que vai estar a seu favor. O payout está contra você, o delay está contra você, enfim, milhões de coisas estão contra você. Aí você está ganhando a sua operação lá, ganhou 2, ganhou 3 seguidas, e daí você quis ganhar mais, você quis ganhar um pouquinho a mais e acabou perdendo. Então você voltou e ficou no 0 a 0. Só que nós, como seres humanos, nós ficamos mais decepcionados e tristes numa derrota do que alegres numa vitória. Ou seja, quando você perde, certo? Você fica mais abalado do que quando você ganha e fica feliz e fica alegre, certo? Então,
Quando você está no lucro, entrega o seu lucro e volta para o 0 a 0, você não está no 0 a 0, você está um pouquinho negativo, psicologicamente falando. E daí vai acontecer o quê? Que provavelmente você vai acabar entregando, depois ficou no 0 a 0, você vai andar para trás, e daí, cara, se você não parar, provavelmente você vai quebrar a banca, muito provavelmente, certo? Então, a sacada que eu deixo para vocês é exatamente essa. Parem de operar quando vocês estão ganhando e param de operar quando vocês estão perdendo. É muito, muito, muito importante você saber o momento certo de parar. Certo, pessoal? Deu para entender essa questão psicológica da coisa um pouquinho, né? Claro que tem vários tópicos, vários assuntos para a gente estar conversando, né? Mas eu separei alguns que, na minha visão, no meu entendimento, são os mais importantes, certo? Que é essa questão de ler o livro Trading the Zone, certo? Segunda coisa, seguir essas duas traders. Na verdade, a Dani é trader, tá? E a Luana acho que não. Mas são coaches de trader, psicólogas. Terceira coisa, não ter medo de operar, não ter medo, porque dentro do gerenciamento não tem por que ter medo. Quarto tópico, saber parar quando tá ganhando e quando tá perdendo. Então, cara, eu dei aqui 4 dicas para vocês, né? Você vai poder assistir novamente essa aula, ouvir ela. Então, assim, cara, respeitem essas 4 coisas que eu falei para vocês, certo? Principalmente a questão de saber parar, né? Bateu a sua meta, para de operar, não queira ganhar mais, né? Estopou, perdeu 2, 3 operações seguidas, não adianta insistir, porque o mercado, pessoal, ele tá contra ti. Como eu falei para você, a corretora tá tudo contra ti. Os delay ali, o payout, né? O vizinho com o som ligado, o cachorro latindo, a sua mãe, o seu pai, né, não acreditando muito, sua namorada, seu namorado, enfim, tudo tá contra ti. Você só tem a favor aquela vontade de querer ganhar dinheiro com o mercado e querer ir para frente. E isso, pessoal, você vai conseguir se você colocar tudo em prática que a gente falou nas lives e que eu tô falando com vocês nessa aula de hoje. Beleza, galera? Mandem perguntas, mandem dúvidas, que agora eu vou tirar um tempinho aqui para estar tirando dúvidas de vocês, né? Passando um pouquinho de conhecimento, mas sobre essa questão psicológica, certo? Sobre essa questão de mindset. Dúvidas aí sobre gerenciamento, dúvidas sobre análise gráfica, vamos deixar para as próximas aulas, tá? Para a próxima aula de amanhã e aula de quinta-feira, certo? Você tem sentimentos feliz quando ganha e fica péssimo quando perde? Leonardo, hoje, por incrível que pareça, eu assim, cara, eu tenho um sentimento meio que de robô quando eu faço as minhas operações, tá? Eu confesso para vocês que quando eu bato a meta, eu fico feliz, certo? Quando eu stop, eu fico triste. Mas na hora das operações, eu tento o máximo possível de evitar ter sentimentos, certo? Ou seja, eu não quero ter nenhum sentimento nem de alegria e nem de tristeza, certo? Deixa eu ver aqui. Quando tentar recuperar, perde mais ainda? Cara, com certeza. Se tu for querer recuperar o teu capital, tu vai perder mais ainda. Então, cuidem essa questão aí, beleza? Quando eu jogo meu gráfico para conta real, a mão fica suada, tremendo. Gui, Lucas Guilherme, acho que é Lucas Guilherme, né? Lucas Gui, ele tá escrito, ou é 2 pessoas, ou é Lucas Gui, ou é uma só, enfim, cara. Quando você tá dentro do seu gerenciamento, irmão, não tem por que você ter medo de fazer uma operação. Não tem por que você ter medo. Você tá fazendo as suas operações dentro do gerenciamento, não tem por que você suar, não tem por que você ficar nervoso. Lembrando, cara, você perdendo uma operação, você vai estar perdendo 1% da sua banca. Né? Depois você entra de novo lá com 1,2% para recuperar 1%. Amanhã nós vamos falar sobre essa questão de gerenciamento. Mas é muito importante, pessoal, você estar dentro do gerenciamento sempre, tá?
Você acha legal deixar só o stop diário na banca? Não vejo isso com bons olhos. Cara, eu, particularmente, hoje, já sabendo dominar e controlar os meus sentimentos e as minhas emoções, eu deixo um valor um pouquinho mais alto na corretora, certo? Até porque eu tenho um pouco mais de margem, né? Então, seria tranquilo para mim. Mas, para quem está iniciando, eu não aconselho a deixar valores altos na corretora e aconselho a deixar somente o seu stop do dia lá na corretora, tá? Sentimentos para iniciante sempre vai existir, só o tempo vai melhorar isso. Cara, assim, tu lendo o livro Trade the Zone, tu já vai entender um pouquinho mais sobre essa questão de sentimentos, tá? Ouvindo e vendo as lives e as coisas da Luana e da Dani, você já vai crescer ainda mais, tá? Então, assim, claro que é com o tempo, mas é bem importante. Quanto tempo acha bom ficar operando na conta demo? Cara, olha só, vou falar para vocês o que eu penso de conta demo, tá? Eu não sou uma pessoa que condeno a conta demo, tá? Eu acho que se você pegar a conta demo e levar ela na seriedade, você pode muito bem evitar de perder muita grana no mercado. Por que eu estou falando isso, pessoal? Tem muita gente que usa a conta demo para alavancar valores ali. Daqui um pouco, se eu perguntar para vocês, pô, cara, quanto de saldo tem lá na conta demo de vocês? Talvez alguns vão falar, pô, eu tenho lá, sei lá, 50 mil dólares, 100 mil dólares. Tem gente que até conseguiu alavancar para $1 milhão a conta demo. Só que na conta real não vai ser dessa maneira, certo? Não vai ser dessa maneira. Então, se você quer usar a conta demo, usa ela da maneira correta, certo? Imagina que aqueles 10 mil dólares é seu, você tem lá 10 mil dólares e você vai gerenciar a sua conta. Então, você vai estar gerenciando ela, né? Tô gerenciando a minha conta, tô com 10 mil dólares, vou arriscar lá 2, 3% para buscar 4, 5%. Então, assim, se você usar ela corretamente, né? Você pode usar ela tranquilo e ela vai te ajudar muito sobre análise gráfica, tá? O problema é que muitas pessoas não levam a conta demo na seriedade, né? Dão entradas lá de $1.000, 500 dólares, enfim, querem alavancar e daí não vai servir ela não vai servir para muita coisa não, certo? Então, assim, cara, usa a conta demo como uma conta de treinamento mesmo, como se fosse a tua conta de verdade, beleza, galera? Tô pedindo senha. Eu coloquei a senha lá, pessoal, no grupo lá, mas também agora a gente já tá quase encerrando aqui. Qual foi o valor de banca que foi a sua virada de chave? Cara, o valor de banca da minha virada de chave foi uma banca de R$2.000. Eu quebrei a minha primeira banca, aquela de 20 reais, depois quebrei uma outra banca de 300, né, que eu falei para vocês, e depois quebrei uma de 1.000. Depois coloquei R$2.000 e nunca mais quebrei banca. Às vezes eu coloco dinheiro na corretora, por exemplo, eu tô sem saldo lá na minha banca de alavancagem, eu jogo lá e acabo perdendo e, teoricamente, não quebro eu quebro o meu stop, certo? Mas não quebro o meu capital. Então, assim, depois dessa banca de R$2.000, eu nunca mais quebrei banca, certo? Galera, por hoje seria isso, tá? Nós vamos encerrando aqui, certo? Amanhã nós vamos fazer novamente a nossa aula, nós vamos falar sobre gerenciamento. Eu peço para que você chame amigos, convide pessoas para participar dessa aula de amanhã e na quarta-feira nós vamos falar sobre gerenciamento. Mas eu pergunto para vocês entenderam essa questão de psicológico? Ficou um pouquinho mais fácil de entender? O que vocês acharam? Põe no bate-papo aí só para eu ver aí o que vocês acharam dessa aula de hoje de psicológico, se deu para entender, se ficou confuso. O que vocês acharam aí da aula de hoje aí? Põe aí no bate-papo ali um feedback, por favor, por gentileza, para mim. Só para eu entender aí um pouquinho. Fechou, galera. Top, top.
Fico feliz aí, então, de estar passando conhecimento, ajudando vocês aí, certo? Então, até amanhã, às 9 horas. Fechou? Era top, top. Amanhã, então, às 9 horas, se vemos de novo aí, beleza, galerinha? Tamo junto aí e boa noite a todos.